É agora nosso convidado, Gonçalo Saraiva Matias, é professor de Direito Internacional da Universidade Católica. Muito boa tarde, professor. Pergunto-lhe também quais são as suas expectativas para este encontro que está a decorrer em Gomel. Boa tarde. Bom, eu de facto penso que as expectativas relativas a este encontro não são muito elevadas. Nós sabemos muito pouco sobre a agenda para este encontro. Aliás, as partes declararam que se iam encontrar sem condições e também nada sabemos sobre o decurso das negociações. Em qualquer caso, eu acho muito improvável que deste encontro resulte algo de conclusivo, até porque provavelmente entre as exigências russas estará o reconhecimento da independência das repúblicas do Donbass e provavelmente a mudança de regime político na Ucrânia, o que neste momento para o governo ucraniano será inaceitável, será impossível aceitar e tem com ele a comunidade internacional. Por outro lado, eu acho que também é interessante, em qualquer caso teremos de esperar pelo resultado desta reunião, mas eu penso que é interessante também pensar no que se está a passar na cena internacional. Daqui a 45 minutos vai dar início à Assembleia Geral das Nações Unidas, convocada especialmente para este efeito, e eu diria que a Ucrânia está a ter, no plano da política internacional e do direito internacional, o mesmo sucesso e a mesma inteligência que tem tido no campo militar, com grandes progressos e com grandes conquistas. Está a referir-se nomeadamente ao posicionamento da China perante a Rússia. Isso por um lado, e a China, desde o início destas conversações, que tem optado pela abstenção e não o voto contra, portanto a Rússia está isolada no voto contra estas resoluções no Conselho de Segurança, e isso já é relevante, mas não apenas isso, a própria convocação da Assembleia Geral é uma enorme derrota da Rússia, porque a Assembleia Geral é convocada de urgência e isso só pode acontecer, há 40 anos que não acontecia nestes termos, se houver não entendimento entre os membros permanentes no Conselho de Segurança. E a Rússia, apesar do seu direito de veto no Conselho de Segurança, não se conseguiu opor a esta convocação de emergência da Assembleia Geral. Ora, o que é que isto significa? Que é muito possível que da Assembleia Geral resulte uma resolução a condenar a Rússia em termos muito intensos. Essa resolução esteve no Conselho de Segurança, reprovou no Conselho de Segurança, chumbou no Conselho de Segurança porque a Rússia se opôs, mas a Rússia agora não tem direito de veto na Assembleia Geral e, portanto, é muito provável que a Assembleia Geral venha a condenar a Rússia. Não tem grande efeito porque as resoluções da Assembleia Geral, ao contrário das do Conselho de Segurança, não são vinculativas, não têm eficácia vinculativa. Mas, em qualquer caso, é muito importante que a Assembleia Geral das Nações Unidas tenha uma decisão deste tipo e tenha uma resolução deste tipo. Por outro lado ainda, ontem mesmo a Ucrânia avançou para o Tribunal Internacional de Justiça com uma ação contra a Rússia de forma muito inteligente, muito bem posta e que revela também muita inteligência na forma como está a gerir na cena internacional toda esta questão. A Rússia poderia recusar a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça, e tem-no sempre feito, mas não pode recusar a jurisdição quando esteja em causa a interpretação de um tratado concreto. Ora, a Ucrânia foi pegar no tratado para a prevenção do genocídio, não para acusar a Rússia de genocídio, coisa que aliás seria difícil nesta fase fazer, mas para dizer que a Rússia acusou a Ucrânia de genocídio e que por isso é que deu início a esta operação militar. Recordemos que é esse o argumento que está na base da declaração de Putin quando inicia a invasão, dizendo que a Ucrânia tinha praticado genocídio nos territórios do Donbass. Ora, o que a Ucrânia vem dizer é que esta afirmação russa é falsa e, portanto, que toda a intervenção militar russa, toda a invasão russa é ilegal porque parte de uma afirmação falsa. Isto é uma forma muito inteligente de obrigar a Rússia a ir ao Tribunal Internacional de Justiça. A propósito também deste assunto, a Ucrânia pede neste processo a adoção de medidas preventivas, coisa que o Tribunal pode impor e que passariam inclusivamente por determinar o fim dos confrontos e o fim da intervenção militar da Rússia na Ucrânia. Portanto, também no campo do direito internacional e da política internacional, a Ucrânia tem estado muito bem e de forma muito assertiva. Professor Gonçalo Saraiva Matias, do seu ponto de vista, até quando, no tempo cronológico, que é compatível a gestão daquilo que acontece no terreno, no confronto militar, com um outro tipo de confronto pela via política, pela via das sanções, pela via diplomática, pela via da pressão internacional sobre a Rússia? Claro que o tempo do conflito militar não é o tempo da política internacional e o tempo da justiça internacional. Em qualquer caso, estas tensões e estas pressões devem ocorrer em conjunto. É isso mesmo que a Ucrânia, de forma inteligente, está a fazer. Depois aqui nós também teremos muita pressão
sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas, que hoje mesmo está reunida, sobre o Conselho de Segurança, sobre o Tribunal Internacional de Justiça. Prepara-se também uma ação no Tribunal Penal Internacional individualmente contra Putin e outros altos responsáveis políticos e militares russos. Portanto, toda esta movimentação na cena internacional, não se espera decisões finais nos próximos dias ou nos próximos meses, mas o facto de se verificar toda esta movimentação e de haver um consenso na comunidade internacional sobre a condenação da intervenção russa pode ter um efeito decisivo no terreno, desde logo pela desmobilização do apoio a Putin, quer no povo russo, como se tem visto nas manifestações, quer até nos seus mais próximos. Entretanto, como dizíamos há pouco, o professor Gonçalo Saraiva Matias, a Rússia anunciou hoje a interdição do seu espaço aéreo a 36 países. Portugal está incluído nesses países. É uma resposta da Rússia às sanções e às pressões de que está a ser alvo. Que outras respostas pode Moscovo estar a preparar para os próximos dias como uma reação à pressão a que está sujeita neste momento? Bom, aí trata-se de uma retaliação que é perfeitamente natural e era esperada, aliás, sem grande efeito, porque a União Europeia já tinha fechado o espaço aéreo aos aviões russos e, portanto, aqui trata-se de uma mera retaliação. É esperado também retaliações na ordem económica, nomeadamente no plano do abastecimento energético, mas a União Europeia está preparada para isso, sabe disso bem e, portanto, vai naturalmente aguentar. Aquilo que mostra, de algum modo, o desespero nestas medidas foi o anúncio de Putin quanto à eventual prontidão das armas atómicas e isso é o último recurso. É aquilo que só se usa em última análise. E, portanto, quando se invoca a última arma que se tem, mostra que já não há muitas mais à disposição. Professor Gonçalo Saraiva Matias, professor de Direito Internacional, muito obrigada pela sua análise e pelas suas explicações na CNN de Portugal. Obrigada e boa tarde. Muito boa tarde. E, Carla, vão chegando